Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos seguidores dos trabalhos da Comunhão Espírita de Brasília. Há quanto tempo, né? Eu não venho aqui para nós termos uma conversinha, fazermos uma reflexão acerca de algum item, algum episódio, algum acontecimento referente ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita. E hoje, como membro desse projeto Comunhão no Lar, eu tive vontade de gravar esse vídeo para conversarmos um pouquinho acerca de um personagem evangélico que representa para nós, quando nós nos recordamos da sua história de vida, nos damos conta de que ela é para nós uma referência de transformação, de mudança de conduta. Eu estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre Maria Madalena. E me recordei de um capítulo escrito pelo nosso querido jornalista, pelo espírito do jornalista, do cronista Humberto de Campos, na sua obra Boa Nova, em que ele dedica todo um capítulo à história desta mulher que seguiu Jesus com tanto desprendimento, tanta alegria, como alguém que encontra a trilha do aprendizado, a trilha da transformação que todos nós buscamos nessa vida. Sabemos, muitos de nós conhecemos a história de Maria Madalena, a prostituta que tinha uma agenda, que na época, com dia e hora marcada, recebia os homens da época, aqueles que tinham alto poder aquisitivo, que pertenciam às camadas sociais mais elevadas, eram estes os teus clientes. Mas um dia ela decide, após ouvir falar tanto dos feitos de Jesus, ela decide que buscaria uma forma de conhecê-lo. E ela buscou esse meio para ter um contato direto com Jesus. E quando isso aconteceu, ela nunca mais deixou de segui-lo. Ela compreendeu de imediato qual era o papel daquele homem cuja linguagem utilizada era sempre a linguagem do amparo, do acolhimento, do amor, sem nada pedir em troca, sem cobranças, sem julgamentos. Maria Madalena, aquela que era famosa, porque tinha como acompanhantes uma legião de demônios, chamados na época, de demônios. Nós espíritas sabemos que os demônios não existem, mas ela era seguida com certeza por uma legião de espíritos obsessores, irmãozinhos sofredores, que ali permaneciam ao seu lado, certamente no intuito de vingança, de desforra. E ela era profundamente perturbada por estes obsessores. Talvez isso ocorresse justamente em decorrência da vida que Maria Madalena levava. Que com isso ela criava o quê? Uma sintonia, uma conexão com esses espíritos sofredores, com estes cobradores do passado.
Mas quando ela conhece Jesus, que ela decide que vai segui-lo, que vai viver, pelo menos tentar viver segundo as orientações do mestre, né? Segundo a sua cartilha, digamos assim, a sua vida vai aos poucos se transformando. E por que inicialmente eu cito aqui a obra Boa Nova? Porque o Espírito Humberto de Campos narra para nós, nesse capítulo dedicado a Maria Madalena, até o que aconteceu com ela após a partida de Jesus. Todos nós sabíamos que Jesus era um trabalhador, né, um missionário itinerante. Ele saía levando a Boa Nova, trabalhando, tentando ajudar no processo de transformação da humanidade. E Madalena segue Jesus, né, pelas suas peregrinações. Aliás, nós temos registros de que ela enfrentava, inclusive, situações de como é que eu vou dizer, inaceitação, inclusive dos discípulos de Jesus, né, que tinham dificuldade para aceitar aquela mulher no grupo. Jesus era acompanhado por algumas mulheres, por muitas mulheres, e muitos deles tinham dificuldade de aceitar isso, né? Inclusive a presença constante de Maria Madalena ali naquele grupo que acompanhava sempre Jesus. Bom, conta-nos Humberto de Campos que após a partida de Jesus, um dia Madalena, os discípulos não aceitaram que ela permanecesse com eles, né? Tiveram dificuldade em atender, em acatar o seu desejo, né? Porque na verdade no fundo era o que ela desejava. E aí ela começou a levar uma vida muito solitária, fixou residência em Dalmanuta e ali ela começou a viver, né? A se sustentar do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. E um dia ela estava ali na praia. Naquele dia ela sentia tanta saudade de Jesus. Quando ela observa que um grupo de pessoas eram homens e mulheres maltrapilhos, se aproximaram dela e indagaram se ela dava notícias do Mestre Jesus, que eles haviam tomado conhecimento de que aquele homem fazia curas e eles estavam ali em busca desse atendimento de Jesus porque eram portadores da enfermidade da lepra. Tinham o corpo em chaga de feridas purulentas causadas por esta enfermidade tão comum naquela época. E naquele instante em que Madalena se vê diante daqueles irmãos sofredores com seus corpos esqueléticos, vinham de uma longa jornada ao encontro do Mestre, querendo alívio para suas dores, e certamente não seriam apenas as dores do corpo, maltratado pela lepra, mas diante de tantas notícias que eles tinham de Jesus, certamente buscavam também alívio para as enfermidades da alma. E Maria Madalena explica-lhes que Jesus já havia partido. Mas ela se sente tão compadecida daquele grupo de irmãos que se sentiam frustrados, né? Porque eles sequer desconheciam que Jesus já não estava mais fisicamente entre nós. Eles não sabiam disso. E eles ali estavam, né, tristonhos, frustrados, mas ela aproveita o momento para traçar-lhes um retrato do Mestre, falar-lhes de fé, falar-lhes de esperança,
e da construção de um reino novo, do qual Jesus tanto falou, e que esse reino precisa primeiro ser edificado aqui dentro de nós, edificado emocionalmente, espiritualmente. E ali ela travou uma grande amizade. No primeiro momento nasceu aquele carinho imenso por aqueles irmãos tão sofridos. E ela decide permanecer ali, acampada naquela praia, com esse grupo de leprosos. Mas um dia, as autoridades do lugar ordenam que eles deixem aquele lugar. Afinal, era um cenário bucólico, um cenário bonito, natural. Era cartão de visita da cidade de Dalmanuta. Então, eles não podiam permanecer ali enfeiando a paisagem. E eles são praticamente expulsos daquela praia. E Madalena não os abandona. Busca na sua lembrança os ensinamentos de Jesus. Os tantos exemplos que ele deixou para ela na convivência durante aquele tempo que ao seu lado ela caminhou no exercício da caridade. E ela decide que vai seguir com aqueles irmãos. E eles vão todos juntos, reunidos, para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém. E lá, conta-nos Humberto de Campos, que Madalena viveu até os últimos dias da sua vida, lavando as feridas desses irmãos, buscando formas de angariar recursos para mantê-los, o alimento do corpo do qual eles necessitavam, e alimentava as suas almas, sem permitir que eles se esquecessem das lições principais que Jesus nos deixou, que foram tantas, né? Jesus nos conclamou a termos ânimo. Ele disse um dia, Maria Madalena tinha conhecimento dessa fala de Jesus, quando ele disse: no mundo conhecereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E era isso que Maria Madalena fazia junto àqueles leprosos, cuidando do seu corpo e cuidando principalmente da alma, para que jamais alimentassem sentimento de revolta ante as circunstâncias da vida. Ela falava-lhes de amor e ensinava-lhes a ter humildade e resignação. Porque dias promissores e felizes aguardam todos aqueles que ombreiam suas cruzes com humildade. E ela os conclamava a transformar os seus corações. Porque afinal de contas, meus irmãos, é esse o sentido da nossa estadia aqui nesse planeta escola. É para avançarmos a cada dia na senda evolutiva, buscando a nossa transformação espiritual, buscando a mudança dos nossos valores, vivendo segundo os padrões éticos e morais que Jesus nos ensinou. Era isso que Madalena tentava fazer. E por isso ela foi tão abençoada quando retornou à vida
espiritual. Porque Madalena veio a desencarnar da enfermidade, também com seu corpo repleto de feridas da lepra. Ela também desencarnou de lepra e não teria como ser diferente. Ela que constantemente teve um contato direto com aqueles irmãos. Mas contam-nos os espíritos iluminados que ela foi recebida no plano espiritual quando deixa a sua indumentária carnal, o seu corpo físico alquebrado pela doença, pelas tantas dores acumuladas nessa trajetória que não foi fácil, mas o seu espírito resplandecia luz. E por isso contam-nos os espíritos amigos que ela foi recebida pelo próprio Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ter como referência Maria Madalena, a pecadora, a mulher que viveu de forma tão equivocada, que se prostituiu, que viveu a sexualidade de forma tão desvairada, descomprometida, mas que carimbou em sua mente, em seu coração, os ensinamentos, os exemplos, as lições de Jesus. E por isso ela transformou o enredo da sua vida. Nunca é tarde, o momento é agora de repensarmos nossa vida, nossa conduta, nossas atitudes, como que nós estamos agindo perante Deus, nosso Pai que nos deu a vida, perante nós mesmos e perante todos aqueles que nos cercam. Nunca percamos a oportunidade de praticarmos a caridade, tal qual ela está no livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos encoraje na estrada da nossa transformação, da nossa ascensão espiritual.